A atividade de hoje é sobre amor aos alimentos, né? Então, gente, antes de indicar a atividade para vocês, eu quero falar com vocês sobre vínculo alimentar. Por exemplo, eu vou explicar a vocês como é o vínculo, né? Como se constrói. O vínculo, se a gente for analisar, são ligações que nós temos com determinadas coisas, sobretudo o contexto alimentar. Vamos lá, eu penso numa maçã. E o que é que eu lembro quando eu penso na maçã? Eu lembro da minha avó, eu lembro de uma dieta que eu tenho que fazer, que memórias eu trago? Mesma coisa com a criança, quando ela vê um alimento, ela pensa no alimento, ou quando a mãe expõe um alimento, ela traz uma série de memórias. Essas memórias são boas ou são ruins. Elas lembram coisas de momentos, por exemplo, alegres, ou momentos que a gente, enquanto pai, estava estressado e teve um contexto mais delicado. E a partir daí eu gero um vínculo com aquele alimento, um vínculo de afeto, um vínculo de aversão. Então, a partir do momento que eu gerei um vínculo de aversão, eu tenho que trabalhar esse alimento de uma forma muito mais lúdica, de uma forma muito mais prazerosa, para mostrar à criança que aquele alimento, né, ele pode ser divertido e ele pode ter uma função não só de nutrir o corpo, né, quanto valor nutricional, mas de nutrir também o nosso coração, a nossa alma, porque a partir do momento que eu tenho um momento lúdico, a criança está se divertindo, a criança está num momento de afeto, de uma construção de uma relação parental, né, uma estimulação extremamente importante, baseada na humanização, baseada na afetividade. Isso é muito importante para gerar o vínculo, porque o vínculo é gerado a partir de memórias positivas ou negativas. E a partir do momento que eu gero um vínculo com base em memórias positivas, automaticamente eu estou gerando um vínculo afetivo. E durante todas essas estimulações que eu orientei a vocês, faz com que a gente estejam construindo uma relação de afeto, uma relação de confiança com os nossos filhos, com nossas crianças, né? Gerando um vínculo positivo. Então, vamos para a atividade. Você vai pegar vários alimentos, certo? E, novamente, as carinhas que a gente tanto fala. E vai, novamente, distribuir esses alimentos. São alimentos que ela gosta, a criança gosta, e alimentos que ela não gosta tanto, ou alimentos que ela não gosta. E vai pedir para a criança novamente relatar o que ela pensa quando vê aquele alimento. Você não vai pedir memórias, você vai pedir o que ela pensa. E ela vai dizer o que ela pensa quando vê aquele alimento. E aí você vai pedir para a criança relatar. E você, quanto pai, quanto mãe, também vai participar desse processo. Você vai também dizer o que você lembra, o que você pensa, histórias de sua vida quando você vê aquele alimento. Vou dar um exemplo. A minha mãe, ela ama tamarindo. Então, ela sempre conta que ela morou numa cidade que tinha um pé de tamarindo e ela brincava lá nesse pé e passava a tarde comendo tamarindo. Eu já não gosto. É uma fruta que eu acho muito, enfim, muito ácido, muito forte o sabor. Então, eu não tenho memórias do tamarindo, né? As minhas memórias é que eu acho um sabor muito forte. Então, o que acontece? Mas eu lembro o que minha mãe relatava de experiências que ela teve na infância, com tamarindo, jabuticaba e muitos outros alimentos, certo? Então, você vai relatar para sua criança experiências que você também teve com aqueles alimentos. Se você não teve muita experiência, você pode contar uma receita que você viu alguém fazendo, sua avó fazendo, ou você fazendo. Ou então você pode fazer uma receita com aquele alimento e pedir para depois a criança expor aquele alimento nessa prova que eu estou orientando agora e pedir para a criança relatar como foi aquele dia, dela observar a mãe ou o pai fazendo aquela receita, vivenciando aquele contexto na cozinha. Então, o que é isso? É uma atividade que a gente vai falar de memórias positivas, de afetos, de acordo com o alimento. E a criança vai relatar se ela tem um afeto positivo para aquele alimento, ou se ela tem uma aversão, porque ela não gosta do sabor, ela não gosta da textura, ou ela ainda não provou. Também a gente tem que entender esses passos, né? Muitas vezes a criança não gosta do alimento porque ela ainda tá rompendo o nojo, ela tá sobrepondo isso, tá vencendo essa etapa a cada dia e demanda um certo tempo. Entende? Mas, a partir do momento que a criança não gosta daquele alimento, você, quanto pai, você, quanto mãe,
vai trazer memórias positivas, ainda que suas. Porque, querendo ou não, a construção do comportamento alimentar positivo, né, a ressignificação do vínculo alimentar, ela não demanda só do que a criança vivencia, só do que a criança come, por exemplo, ou prova. Não. O que o pai vivencia, o que a mãe vivencia, também é um forte estímulo. Então, a partir do momento que eu trago memórias positivas, ainda que minhas, para a criança, é um estímulo também. É um estímulo de confiança, porque ela vai pensar: nossa, meu pai teve uma experiência positiva, quem sabe eu também não posso ter, né? Então, a gente vai estimulando isso aos poucos. E aos poucos, transformando o vínculo negativo até então, né? Muitas vezes esse vínculo está negativo por memórias que ela teve, ou por a não aceitação alimentar mediante nojo, ou mediante desconhecimento das erros do alimento. E a partir disso você vai trabalhando esse vínculo alimentar por meio de atividades lúdicas no dia a dia mesmo, né? Esse é um exemplo, você pode também aplicar isso durante uma receita, né? Contar histórias, ou ir no supermercado, ou um restaurante, e trazer memórias positivas suas e trabalhando o vínculo e pedindo também para a criança relatar memórias que ela tem acerca desses episódios alimentares, desses contextos alimentares e esses alimentos. Espero ter ajudado vocês com isso e vamos tornar a alimentação mais gentil e mais afetiva. Quando eu falo em alimentação gentil, é uma alimentação que respeita o limite da criança, que respeita o que ela realmente sente quando vai se alimentar, que emoção ela está vivenciando naquele exato momento. A gente primeiro precisa conhecer aquela emoção que a criança está vivenciando, respeitar essa emoção e posteriormente orientá-la como mudar isso aos poucos, certo?